Olá, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero explicar para você cancelamentos de frequências que acontecem por inversão de polaridade ou problemas de fase. Antes de entrar no assunto do vídeo, gostaria de lembrar que nós temos grupos de WhatsApp e Telegram que você pode participar gratuitamente para receber avisos de plugins gratuitos, promoções de plugins, promoções de softwares, notícias interessantes do mundo do áudio e da produção musical. Os links estão aí embaixo na descrição. Você também pode me contratar para uma consultoria ou para aulas particulares via Skype. No meu site itaboraí.com.br você encontra todos os cursos que eu tenho à venda, que vão desde o iniciante até o bem avançado. E também gostaria de lembrar que você pode me contratar para mixar ou masterizar a sua música, a música da sua banda, a música que você está produzindo em casa, a música que você está produzindo para os seus clientes no seu estúdio. Só você entrar em contato comigo através do e-mail itaboraí@gmail.com, que está sempre aparecendo aí embaixo. E na descrição você tem também todas as outras informações que você precisa. Voltando para o assunto do vídeo, eu quero tentar exemplificar de forma simples o que acontece fisicamente quando nós temos uma inversão de polaridade. E essa inversão de polaridade, o responsável por ela é uma diferença da pressão atmosférica no momento da captação. O exemplo mais simples e mais comum que a gente pode ter é o da caixa de bateria sendo gravada com dois microfones. Um microfone apontando para a pele de cima e o outro microfone apontando para a pele de baixo, para a esteira. Vamos usar a nossa imaginação para fazer alguns congelamentos de tempo aqui dentro da nossa cabeça, para a gente poder entender o que acontece e por que acontece essa inversão de polaridade. Imagina que nós temos então a baqueta batendo contra a pele da caixa, tá? Uma baquetada só. Vamos imaginar uma baquetada só. No momento em que ela atinge a pele, o que acontece é que essa pele estica. Ela vai em direção ao centro do tambor. Ela vai aumentar a pressão interna do tambor. Parte dessa pressão vai ser aliviada pelo respirador. Se você não está acostumado a gravar bateria, não está acostumado a ver bateria, todo tambor tem um respirador, que é essencialmente um furo que eles colocam ilhosa ali para dar um acabamento, mas o objetivo desse furo é nivelar a pressão de fora com a pressão de dentro do tambor, porque toda vez que você bate, vai haver aumento da pressão interna do tambor. Se o respirador está tampado, as peles não vibram corretamente. Então, esse respirador tem como objetivo equilibrar, jogando fora pressão demais ou puxando o ar de fora quando a pressão de dentro é menor. Então o respirador ele é fundamental para que o tambor soe bem. Quando há o aumento de pressão na parte interna, pelo deslocamento dessa pele, parte dessa pressão sai e parte dessa pressão continua até que ela se choca, até que essa onda de pressão, esse aumento de pressão, faça com que a pele de resposta vibre. Então, o que nós temos no final das contas, depois que essa pele vibrou, atingiu a esteira, balançou a esteira, vamos congelar esse momento na nossa cabeça aí agora. O que nós temos do lado de fora do tambor, acontecendo do lado de fora, próximo dos microfones, é diferença de pressão atmosférica. O som se propaga por conta da variação, pequena variação da pressão atmosférica. Essas ondas sonoras, elas acontecem por aumento e rarefação da pressão atmosférica. Então, uma pele foi para dentro do tambor em direção à parte interna e a outra pele se expandiu para fora do tambor. Isso provocou o que em volta do tambor? Uma diferença de pressão. Essa pressão ela aumentou nessa região, ela saiu em direção do tambor para fora, na parte de baixo do tambor. E na parte de cima do tambor, a pressão atmosférica diminuiu porque o ar foi puxado contra o tambor. O que aconteceu com os microfones? Nessa região aqui, então, a diminuição da pressão atmosférica fez com que a membrana da cápsula do microfone se deslocasse para fora. Na parte de baixo do tambor acontece outro movimento. O aumento dessa pressão atmosférica nessa região, ou seja, esse ar empurrado por pela pele de resposta, que é uma grande membrana, faz com que nessa região, onde está a cápsula do microfone, a membrana da cápsula do microfone seja empurrada para dentro. Então, se nós olharmos lá no nosso software de gravação, aqui nós temos 0 volt, aqui nós temos negativo e aqui nós temos positivo. Mesma coisa aqui para a parte de baixo. Vou tentar desenhar isso aqui da melhor forma possível. Negativo, 0, positivo. No microfone de cima, o que tirou essa membrana da inércia foi uma energia
puxando para o negativo. Então a gente vai ter isso aqui, ó, essencialmente, tá? Bom, primeiro movimento vai ser negativo. E na de baixo, como essa membrana foi então empurrada contra a bobina, contra a cápsula, nós vamos ter esse movimento aqui, ó, nós vamos ter um movimento positivo primeiro, tá? Horrível aqui o meu desenho. No momento inicial da captação, então, nós temos o gráfico mais ou menos parecido com isso aí. A gente tem o microfone de cima movimentando-se, então, em direção ao negativo e o microfone de baixo movimentando-se em direção ao positivo. Isso faz com que, inicialmente, essas frequências registradas exatamente nesse mesmo momento se anulem parcialmente. Isso aí a gente vai ver que é especialmente crítico nas frequências mais baixas, nos graves. Indo para um outro exemplo muito comum do mundo do áudio, é o contrabaixo microfonado e captado linha ao mesmo tempo. O que nós temos que observar aqui é uma diferença que existe entre o sinal que vai diretamente para o circuito da interface ou do conversor, do pré-amplificador que está captando esse sinal, e o sinal que está viajando até o amplificador, saindo pelo alto-falante, sendo captado pelo microfone e percorrendo, então, o trajeto eletricamente, novamente, então, até a interface, até o outro canal da interface. Esse tipo de captação de baixo é muito comum, inclusive, eu recomendo que seja feito dessa forma, se você puder microfonar e fazer linha ao mesmo tempo. Às vezes vale a pena, na hora da mixagem, você cuidar do alinhamento, que aqui no caso é um alinhamento de fase, tá? Não é uma questão de polaridade. Pode ser polaridade, mas nem sempre é. Normalmente é um alinhamento das fases por conta dessa distância de tempo, tá, que acontece do registro do sinal elétrico direto, do sinal passado pelo alto-falante, passado para um impulso elétrico novamente e registrado no outro canal. Eu vou fazer o caminho aqui e você vai entender o que eu estou falando. O que nós temos aqui normalmente é o seguinte: o sinal sai do baixo e entra no input de uma direct box qualquer. Tá? Do input do direct box ele tem duas opções. Ele vai sair para o output e vai para o amplificador, e a saída balanceada ela vem para um canal da interface de áudio. Então você teria aqui o som do baixo tocado saindo do amplificador e entrando no pré da interface de áudio, ou no pré-amplificador que vai estar ligado no conversor, ao mesmo tempo. Para que nós consigamos o som do baixo passando pelo amplificador da forma como tem que ser, poderia ser, claro, pegando linha ali também, uma simulação de amplificador ou qualquer coisa. Mas o padrão, e que serve bem para o nosso exemplo aqui, é o da microfonação. E esse microfone vai estar ligado aonde? Num outro canal da interface de áudio. Esse som, que praticamente veio direto aqui por dois cabos, passando do baixo para o direct box para a interface de áudio, para o pré da interface de áudio, ele é mais rápido, um pouco mais rápido, do que esse sinal do baixo para a DI, saiu pela alternativa aqui, pela true, ou pelo output, depende de como está escrito na DI, foi para o amplificador, passou pelo circuito do amplificador, saiu pelo alto-falante, atingiu o microfone, e então ele foi jogado para o pré-amplificador. Normalmente, dependendo da situação, se tem até mais de um microfone captando esse amplificador de baixo. E aí você, claro, está adicionando mais uma variável a essa equação. O que acontece é que nesse caso aqui, se nós não tivermos nenhuma inversão de polaridade acontecendo nem na interface de áudio, nem no direct box, alguns direct box possuem a chave de inversão, mas se nós não tivermos isso no circuito, esses dois sons eles vão estar chegando com a mesma polaridade nos pré-amplificadores, mas eles vão estar chegando com um pouquinho de atraso na fase, ou seja, o microfonado vai chegar um pouco depois. Esse um pouco depois é o suficiente para que na soma dos dois eventualmente você tenha problema de cancelamento de algumas frequências. No caso do contrabaixo, é especialmente crítico porque as frequências que vão para o buraco primeiro são os graves. Então você fica com o som de um baixo que, se você não cuidar da inversão da polaridade, ou se a inversão da polaridade não for o suficiente, você precisa realinhar os dois sinais dentro da sua própria DAW. E não tem problema nenhum, não tem prejuízo nenhum com relação a isso. Você pega o sinal da linha, que é o sinal que vai estar chegando primeiro, veja onde começou exatamente o som do sinal microfonado, onde começou a captação, ou seja, onde o sinal começou a subir ali, ou começou a descer, depende de polaridade, mas aonde o sinal começou a sair do zero, começou a se mover, e você vai alinhar os dois. Pronto, vai conferir então essa polaridade, vai conferir então se está com a polaridade correta, ou seja, se os dois estão indo para positivo e negativo ao mesmo tempo, os dois sinais,
Se não tiver, você vai fazer a inversão da polaridade também, até que o som fique o mais cheio, o mais completo, o mais pesado quanto possível. Vamos para dentro do Pro Tools para alguns exemplos em áudio. No canal 1, aqui no áudio 1, eu tenho um ruído rosa. Ruído rosa, todo mundo conhece o som dele, ele é assim. Certo? Se eu tiver no canal 2 aqui um ruído rosa também, mas com a polaridade dele invertida, ou seja, quando eu tenho no de cima, eu tenho a onda indo para o positivo, no de baixo eu tenho a onda indo para o negativo. E isso estiver perfeitamente alinhado, o resultado, eu acredito que a maioria de vocês já sabe, o resultado é silêncio absoluto. Ou seja, eu tenho áudio nos dois canais, mas eu não tenho nada saindo pelos meus monitores, porque um canal está anulando o outro. Tá? Então esse é o resultado. Se eu der mute num dos dois, volta a ter som. Tá? Nesse segundo exemplo, eu tenho o áudio do canal de cima exatamente igual ao áudio de baixo. Eu copiei e colei, porém eu desalinhei a fase. Eu coloquei um deles, o de baixo, começando um pouco depois, com o objetivo de fazer com que algumas frequências cancelassem. Nós vamos ver o resultado disso no gráfico aqui. Então, ó, vamos deixar aqui uma parte selecionada para não tocar aqui nada que não nos interesse. Mas aqui o resultado que nós temos é isso aqui, olha, são algumas frequências sendo canceladas. Eu vou colocar essa parte do gráfico aqui na memória e observe como o som vai soar estranho e como esse gráfico aqui vai ficar diferente. Então o que nós tivemos ali? Nós tivemos em alguns momentos o cancelamento de algumas frequências, ou pelo menos o enfraquecimento de algumas frequências, por conta da fase delas estarem desalinhadas, por se tratarem de momentos diferentes do registro das mesmas frequências. E nós tivemos que meio um efeito de comb filter ali, algumas frequências ao longo do espectro sendo atenuadas e outras reforçadas, tá? Então, vamos ouvir de novo. Perceba como o som parece que está dentro de um tubo. Lembrando, o som do ruído rosa, só ele é isso aqui, ó. Então, isso é parte do que acontece quando nós temos fases desalinhadas, tá? Fases que não coincidem. Aqui eu quero mostrar para vocês o exemplo de uma caixa de bateria, e aqui nós temos aquele exemplo do início do vídeo, dois microfones, um na pele de cima e o outro na pele de baixo, captando a batida da caixa ao mesmo tempo. Então nós temos esse som de caixa. Eu vou deixar aqui no gráfico, memorizado esse gráfico, e aqui para frente nós temos uma correção. Vamos dar uma olhada nessa primeira caixa aqui, vou dar um zoom e vocês vão observar o que eu tinha falado. Então nós temos um momento inicial desse registro dessas duas ondas, do microfone de cima indo para o negativo e do microfone de baixo da esteira indo para o positivo. E o resultado, então, é esse som de caixa meio magro, meio esquisito. Tem 4 aqui iguais. Indo para a segunda parte, nós temos uma correção desse som de caixa, então, com a polaridade corrigida dentro do Pro Tools mesmo, tá? Eu inverti a polaridade do sinal do microfone da esteira da caixa para que essa polaridade coincidisse com do microfone de cima, o microfone da pele batedeira. Então você pode observar que aqui, quando o sinal, no momento inicial da captação, os dois sinais eles tendem a ir para o negativo, eles vão para o negativo, com intensidade, com proporção diferente, porque se trata, claro, de posicionamento de microfone diferente que vão captar frequências diferentes. Mas a gente pode ver que os picos, de certa forma, coincidem, não exatamente, mas os picos estão indo na mesma direção. Mas o importante mesmo é aquele momento inicial, é você pegar esse momento inicial, analisar se está indo para o positivo ou para o negativo e fazer a correção. O som dessa caixa, então, ele saiu de um som magro e estranho, que está aqui inclusive no gráfico, aqui mostrando que nós não temos praticamente atividade nenhuma aqui, abaixo de 300 e alguma coisa,
nós não temos muita atividade, e você vai ver como vai soar então essa caixa com a polaridade corrigida, esse sinal com a polaridade corrigida. O gráfico não deixa a gente mentir. Nós temos aqui agora um pico aqui em 205, 210, qualquer coisa do tipo, que trouxe mais corpo para a caixa e também uma resposta de grave um pouco melhor. O som da caixa ficou mais forte, mais presente nos graves. Eu vou colocar o som da caixa sem a correção primeiro e depois com a correção. Então aqui sem a correção. O terceiro exemplo que eu tenho aqui, vamos dar uma olhada, é o som da caixa com a polaridade corrigida, ou seja, é igual ao segundo, porém nós temos um problema de alinhamento de fase, ou seja, nós temos uma distância, como se eu simulei uma distância da captação maior do que o normal, até maior do que o padrão, para vocês verem que o efeito ele pode ser prejudicial, o defeito, né? Ele pode ser prejudicial das duas formas, tanto por uma polaridade invertida quanto por um problema de alinhamento de fase, tá? Aqui nós temos, se a gente colocar aqui minutos e segundos, pegar aonde esse sinal começou aqui, para onde esse sinal de baixo começou a ser registrado, nós temos aproximadamente 2 milissegundos de distância. Isso aqui é muita coisa se fosse uma captação de uma caixa de bateria mesmo, tá? Isso aqui representaria uma distância muito maior. Eu fiz essa alteração aqui na mão para que vocês pudessem perceber que o timbre da caixa realmente fica prejudicado se nós tivéssemos um problema de microfonação, onde os dois microfones estariam muito distantes. Então vamos lá, olha só como o som fica magro, praticamente igual à situação que nós tínhamos do problema de polaridade. Guardei o gráfico ali na memória, vamos para a caixa que está boa, né? Tudo certinho. Certo? E a outra caixa que era com problema de polaridade ali, ó. Tá? Bom, espero que agora você saiba identificar de ouvido esses problemas que podem acontecer por polaridade ou por fase e que você consiga identificar a partir de agora no gráfico se está acontecendo uma inversão de polaridade ou se é um problema de alinhamento de fase, que você tenha aprendido como resolver o problema, certo? Um grande abraço para você, muito obrigado e até a próxima. Valeu!